voltando aqui com o doutor Pedro Montenegro, e o assunto agora polêmico também, né? O senhor falou, doutor Pedro, mente vazia, oficina do diabo. Vamos falar de ressocialização aqui em Alagoas. Infelizmente, os recursos são escassos. E será? Ressocialização aqui em Alagoas existe, doutor Pedro? Com a sua avaliação? Bom, olha, ninguém são considerados um problema de Alagoas. Infelizmente, porque se fosse de Alagoas, nós somos o segundo menor estado do Brasil, poderia ser considerado um problema insignificante. Mas é um problema brasileiro. Nós estamos com mais de 600 mil pessoas presas no Brasil. Nunca se prendeu tanto no Brasil. O Brasil fez as projeções, e essas projeções não são minhas, são do Departamento Penitenciário Nacional. Hoje nós somos o quinto que mais prende no mundo. Ao contrário do que as pessoas pensam. Mais de 60 mil mortas, mais de 60 mil presas. Mais de 600 mil presas. 600 e mil. O resultado ainda continua, 600 mil pessoas presas e o resultado da morte aumenta. Quer dizer, então, o DEPEN diz o seguinte, o Departamento Penitenciário Nacional fez uma projeção que daqui a 10 anos, na próxima década, nós seremos o terceiro país que mais prende, mantendo as condições atuais, e na outra década nós estaremos na liderança do país que mais prende. E aí, com esse indicador que você fez um paralelo muito inteligente, 600 mil pessoas presas, 60 mil homicídios mortos, essa conta não está batendo. Essa forma de banalizar a pena de prisão não está batendo. Agora vá aos presídios de Alagoas e do Brasil e veja qual é a maioria dos crimes dos que estão lá. É um homicídio, que é o crime que tira a vida do seu filho, do seu marido, do pai de família, do policial, do motorista de ônibus, da mulher, o feminicídio? Não. A maioria que está lá é o tráfico de drogas. E aí, nesse tráfico de drogas, vai desde do jovem que estava com uma quantidade de droga maior que é considerado doseária, mas não tão grande assim, e vai o grande traficante, raramente não está lá. Porque o grande traficante é aquele que abastece essa quantidade de drogas, porque vocês que acompanham essa área, vocês veem, todos os anos, a segurança pública tem quebrado o recorde da pressão de droga, não é verdade? Todos os anos a gente vê isso. E não para, porque parece que a fonte permanece intacta. Não se consegue ter inteligência na segurança pública para mapear quem é o grande abastecedor, os grandes abastecedores da droga em Alagoas. Porque nós não temos plantação de coca. O nosso território não tem. De onde vem essa quantidade de coca que permite se fazer o substrato dela, que é a cocaína? Quem são essas pessoas que conseguem? Porque o comércio de droga, ele movimenta bilhões. O Fundo Monetário Internacional tem um estudo dizendo que, se fosse possível fazer uma grande operação policial e retirar todo o dinheiro de droga da economia, a quebradeira na economia seria maior do que a quebradeira de 30, o crash de 30. Quer dizer, então, essas pessoas talvez nem morem em Alagoas. E se morarem, quem sabe, eu e você, chama ele de doutor. Quem sabe essas pessoas não estão na política, não têm mandatos, quem sabe essas pessoas não estão no judiciário, porque a gente tem que parar de tratar a política de droga como um preconceito, achando que isso associa geralmente aquele que é preso nessas operações com a sandália havaiana velha, uma camiseta qualquer com algumas bombas de cocaína, de maconha, etc. e tal, e é o grande traficante. Porque não é possível aceitar que todos os anos, volto a dizer, cresçam a pressão de drogas e a droga continue se oferecendo e, infelizmente, no caso de Alagoas, as informações que eu tenho é que o crack está presente nos 102 municípios alagoanos. Quem é que tem essa capacidade? Porque precisa ter uma logística. Abrir um negócio de droga não é abrir um site, por exemplo. Não é abrir uma empresa, um supermercado. Tem que ter uma logística, porque a droga tem que vir, tem que ter um distribuidor, tem que ter um gerente. E essa logística não se instala do dia para o outro. E essa logística não se instala sem a conveniências de parte do poder judicial e do poder policial. É óbvio que não. Esse mercado de drogas é um absurdo. O exemplo do Rio de Janeiro deveria ser um case do que não deve ser feito no Brasil. Mas, infelizmente, o que se acontece nos estados é a reprodução do que o Rio de Janeiro já fez em larga escala e não deu resultado. E agora nós estamos vendo o que está acontecendo lá, a situação dramática. E recentemente eu estive lá com o deputado Paulão numa diligência da Comissão de Direitos Humanos, justamente para discutir essa violência, intolerância religiosa. Nós fomos uma reunião com as religiões de matriz africana e a gente estava saindo do São João de Meriti, quando a gente saiu, uma blitz na rua, mas a blitz não era da polícia. São João de Meriti, Baixada Fluminense. A blitz era do tráfico. O tráfico fazendo blitz para controlar o trânsito da rua. Você tem que baixar os vidros e andar com a pessoa que estava com a gente esqueceu, baixou o vidro, esqueceu de acender a luz interna, e aí veio um jovem de 20 e poucos anos com uma pistola na mão. Ei, para o carro! Aí esqueceu de acender a luz, acendeu a luz. Quando ele identificou as pessoas, viu que não tem nada a ver, disse:
pode ir absurdamente. E mais ainda, parece surreal, a gente que não está acostumado com isso, e não olha o exemplo do Rio de Janeiro para não impedir que ele venha acontecer a mesma coisa. Aí quando você pega a avenida e vai em direção, voltando ao Rio de Janeiro, vai passando pelaquela região de Pavuna, por ali, aí o GPS do carro estava ligado. O que é que o GPS disse, Ricardo? Área de risco de crime. Veja que absurdo. Quer dizer, então, já tem tanto crime lá que o próprio GPS já indica ao motorista que aquela área é possível de crime. Quer dizer, então o Rio de Janeiro ele é um exemplo de que tudo que já foi feito e não precisa ser feito. Mas, infelizmente, apesar dessa situação do Rio de Janeiro, situação emblemática, dramática, uma situação de orfandade, lá para registrar é importante, já passou da casa dos 100 policiais mortos esse ano. O coronel Ibis, que comandou a Polícia Militar, meu amigo pessoal, a gente estava falando sobre a última morte de policiais, nós estamos acompanhando isso, e ele dizendo que tinha acabado de vir do enterro do policial, e ele dizendo que estava preocupado porque os policiais estão com a sensação de orfandade. Imagina a população. Se quem tem a honra, o privilégio e o dever daquela consigna que é tão bonita, a consigna da Polícia Militar, para servir e proteger. Se quem para servir e proteger se sentem órfãos, imagina os moradores comuns da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, então é uma coisa dramática que não vai resolver com essa fórmula. Essa forma de mais encarceramento, redução da idade penal, causou essa situação brasileira. Se você sabe, o Brasil se prende pouco, não, Ricardo, o Brasil se prende mal. Prende quem não devia estar preso, e quem devia estar preso? Os homicídios contumazes, os grandes traficantes estão longe da malha da justiça. Complicado. Doutor Pedro, fundo penitenciário, a gente vê que alguns governos eles repassaram o fundo, por exemplo, ser mais claro, o governo Theo Vilela, no seu último governo, veio um fundo para a criação de um presídio de jovens e adultos aqui em Maceió. Esse recurso, ele voltou porque não houve tempo hábil, segundo o governo, para fazer um planejamento para esse fundo. A gente fica assim, num estado tão pobre quanto o nosso, o recurso vem e a gente não sabe planejar, ele volta. Isso é decorrente de todos os governos. Atualmente, como é que está essa situação? O senhor sabe por que acontece? Veja, isso é uma tragédia brasileira. Eu já trabalhei no governo federal também, e o drama de quem está no ministério é grande, porque os recursos eles não são aquém da necessidade brasileira. O orçamento do país não consegue dar a velocidade das demandas sociais que estão presentes. E mesmo assim, naquele período que eu trabalhei lá, quando chegava essa época do ano, Ricardo, estava um desespero, porque o gestor olhava para dentro do seu orçamento, via que tinha recurso, apesar de escasso, se fosse aplicar, e que não tinham projetos dos estados, do município, para executar aquele recurso. Fica aquela agonia, telefona para o estado tal, oferece um projeto para o estado Y, faz um projeto para o estado, já que o estado não fez. Aí, às vezes, se fazia isso, o próprio ministério elaborava o projeto, escrevia e tal, o estado apresentava o recurso, vinha, faltava capacidade de execução. Então, o Brasil ele viveu uma época muito ruim, que foi uma época que coincidiu com o período da ditadura militar, que tinha uma expressão que os antigos vão lembrar, de recursos a fundo perdido, porque era perdido mesmo. Você não precisava ter projetos, você não precisava ter boa ideia, você ia lá e recebia uma quantidade enorme de recursos e aplicava do jeito que queria. Isso que aconteceu ao longo desse período grande da ditadura militar, não criou nos estados a capacidade de executar e de projetar. Aí veio outro período, o período democrático, começou a ter recursos, mas se exigir pelos controles sociais a capacidade de fazer o projeto. Então, muitos estados ainda não têm a capacidade de elaborar os projetos e, quando recebe o recurso, não consegue executar. Esse recurso aí não só do presídio para jovens, mas para uma nova unidade de internação do estado de Alagoas, esse convênio ele foi renovado não sei quantas vezes e o estado não conseguiu. Eu não sei qual é a atual situação desse. Se o recurso for devolvido, se ainda tem prazo, mas era para o estado ter uma unidade de internação no padrão SINASE, ou seja, uma unidade de internação que segue os parâmetros necessários para que os adolescentes pudessem ser reinseridos. Porque no caso de adolescentes, a gente não fala nem ressocialização, o termo técnico não é nem esse, ele precisa ser reinserido na sociedade. Eu não sei a situação atual desse caso, mas, em geral, o que acontece com o Fundo Penitenciário Nacional? Os recursos não são suficientes, mas todo ano sobra uma bagatela de 30 a 40 milhões lá que não são utilizados. Agora houve uma reunião dos governadores no Acre e houve um pedido dos governadores
ao governo federal para que o recurso do fundo fosse todos liberados. Não houvesse contingenciamento, todo o recurso previsto que fosse liberado para os estados. Eu não sei se no Brasil todo, inclusive em Alagoas, haverá capacidade de projetos e tempo para execução para receber esse recurso e rapidamente que não haja devolução. Quer dizer, é uma coisa estrutural, uma cultura muito ruim que decorre dessa história de fundo perdido, que lamentavelmente ainda se reproduz. Sem falar que no caso dos municípios o drama são maiores. Porque eu não sei agora, mas posso até levantar depois. Qual é a situação do município em relação ao sistema, a adimplência ou inadimplência do sistema de convênio? Porque se você deixar de prestar conta de determinado convênio, você fica inadimplente para tudo. E a maioria absoluta chegou a época que apenas 2 municípios alagoanos não estavam inadimplentes, ou seja, poderiam pleitear recursos de convênio. Só receberia esse município, ou só recebe esse município, aquele recurso de transferência obrigatório, da saúde, da educação, de outra área não pode. Quer dizer, então, e isso vai ficar, é um passivo que vai passando uma gestão, diz, não, isso foi do prefeito anterior, não vou pagar aquela dívida, não é interessante que a dívida está tão alta e a capacidade de recursos que eu vou receber não compensa. Enfim, então é uma tragédia que se anuncia a essa escassez de recursos, a essa emenda infame e criminosa que foi aprovada do teto de gasto, que vai colocar mais caldo de cultura, né? Mais caldo explosivo nessa situação dos 60 mil homicídios no Brasil. Vamos lá, vamos para um rápido intervalo, tomar uma aguinha, que o assunto está quente. Voltamos já. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.